Olá pessoal, é um prazer estar aqui dando início a esse projeto que é o nosso curso de escatologia online. Nós estamos gravando essas aulas porque infelizmente os nossos alunos nem todos podem participar da aula presencialmente, então por isso que nós estamos gravando o conteúdo para esses alunos que desejam acompanhar o curso, mas infelizmente não estão ocupados, né, na semana para participar das aulas. Nós vamos começar nosso curso e nós vamos dar assim um panorama sobre o que nós vamos estudar nesse curso de escatologia. Nós não, aqui desde já eu quero deixar claro que os primeiros módulos nós não trataremos nos vídeos, pelo menos por agora, né? Talvez posteriormente a gente grave esses vídeos, mas o cronograma do curso tá colocado assim. Eu vou falar para vocês e depois eu vou dizer. Vamos tratar nas aulas online, tá bom? Nós vamos falar de introdução à escatologia e depois conceitos escatológicos contemporâneos, né? Nós no curso a gente falou já sobre isso. Lembrando que essas aulas estão sendo gravadas, nós já estamos na 11ª aula no curso presencial, tá bom? Então nós já tratamos os conceitos escatológicos contemporâneos, métodos de interpretação, nós já falamos sobre eles, né? Falamos também sobre conceitos milenistas, ainda não falamos sobre conceitos tribulacionistas, mas nós falaremos logo após nós tratarmos do livro de Daniel, nós falaremos sobre os conceitos tribulacionistas. Nós estamos atualmente na aula presencial falando sobre o profeta Daniel e a escatologia, e é o próximo ponto depois dos conceitos milenistas. E é a partir desse ponto que nós vamos tratar nas nossas aulas presenciais, tá bom? Posteriormente, pode ser que eu grave esses vídeos com esses assuntos iniciais que a gente já teve, né? Mas nós vamos começar essas aulas daqui a partir do livro de Daniel, tratando já do módulo bíblico de escatologia, né? Então, falaremos do profeta Daniel e a escatologia, outros profetas e a escatologia, o reino escatológico de Israel, né? Como Israel, o que é esse reino de Israel e a ideia de que ele era escatológico, né? Dos últimos dias, com a vinda do Messias. Depois nós trataremos Jesus e a escatologia, mas aí Jesus, como nós cristãos já entendemos que Jesus é o Messias e como Jesus tratou sobre esse assunto. Aí os últimos dias também nós trataremos, a igreja primitiva e a escatologia, a doutrina sobre o inferno e a morte, e aí então nós entraremos numa abordagem do livro de Apocalipse, tá bom? Nosso curso vai ser basicamente isso. Logicamente que também estou falando assim bem os assuntos bem resumido, né? Não estou tratando ponto a ponto de cada assunto, porque nós vamos fazer isso nas aulas, tá bom? Então nós estudaremos sobre isso. E o que é escatologia? Escatologia, pessoal, de vez em quando eu vou olhar para esse lado aqui, porque a tela está aqui. Nós estamos aqui com um estúdio assim meio improvisado, tá bom? Então a tela está aqui, eu vou precisar ler aqui, tá bom? Eu vou também colocar o material na tela aí para vocês estarem dando uma olhada nesse material. A escatologia é uma das matérias da teologia sistemática, tá bom? A palavra escatologia é formada de duas palavras gregas, né? A palavra escatologia vem do grego eschatos, que significa último, derradeiro, e o fim também, né? E pela palavra logos, que é palavra, discussão, instrução, ensino, assunto, tema, enfim. Então a escatologia ela é o estudo do fim, ou o estudo das últimas coisas, ou dos últimos dias, ou do fim das coisas, né? Então, escatologia é isso aí. E aí, por que a gente entende que deve estudar escatologia, né? Primeiro de tudo, a escatologia, como eu disse, né, ela faz parte do
da teologia sistemática. E a gente entende como a teologia sistemática ela engloba muito daquilo que é a ortodoxia cristã, né? Principalmente cristã evangélica, protestante ou evangélica. E o fato é de que é importante a gente estudar escatologia porque nós observamos ao longo da palavra de Deus, da Bíblia, que escatologia, o fim, ele é anunciado desde o início. Desde o começo, o fim é anunciado, e tem diversos pontos já no começo da história bíblica que nos faz entender o que está escrito lá no final, tá bom? Então é importante, toda a nossa vida cristã está baseada naquilo que Jesus fez na cruz e na redenção que ele vai nos dar quando ele voltar, né? A igreja cristã, ela aguarda a volta de Jesus. Isso acontecerá de fato nos últimos dias. Então, ao longo do tempo, observamos que as diversas áreas da doutrina cristã receberam especial atenção e se desenvolveram de forma específica em diversos períodos. No século II, aqui eu estou falando um pouco da questão das doutrinas cristãs, como elas se desenrolaram na história, porque a gente entender por que a gente vai ver aqui, a escatologia foi deixada um pouco assim de lado, né? Vamos dizer assim, por esse estudo da teologia cristã. Não é à toa, não sei se também tem alguma coisa a ver, mas nos livros de teologia sistemática, a escatologia é a última. Talvez porque tratem o livro de Apocalipse, a escatologia sendo o livro de Apocalipse, né? Mas a gente vai entender aqui que escatologia vai muito além do livro de Apocalipse. E no século II, a ênfase foi sobre a apologética e as ideias principais do cristianismo. No século III e IV foi tratada teologicamente a doutrina de Deus, né? Foi dado ênfase à doutrina de Deus. No século V, a doutrina do homem e do pecado, no caso aqui a antropologia e a amatiologia. No século V ao século VII, a doutrina de Cristo, inclusive a doutrina de Cristo foi bastante atacada, né? Cristo foi sempre o mais atacado, a teologia sempre teve que lutar para defender essa questão da doutrina de Cristo, da Trindade, foi o que foi mais atacado. E do século V até o século VII, a igreja deu ênfase muito para estudar a doutrina de Cristo e também defender essa doutrina, né? No sentido apologético que tá falando, que a gente fala, né? De defender a nossa fé, de encontrar pontos centrais sobre essa doutrina para dialogar com as pessoas que muitas das vezes as pessoas traziam doutrinas erradas, heresias, e a igreja tinha que se defender, né, em relação a isso e também ensinar a verdade. Do século VI até o século XV, século XVI mais ou menos, foi a doutrina da expiação. A gente vê que a igreja deu ênfase muito a isso, né? A doutrina da expiação, a soteriologia, que é a doutrina da salvação, foi dado muita ênfase a isso. Inclusive, a gente consegue encontrar nesse período a reforma protestante, né, que falou muito sobre a doutrina da salvação. Do século XIX até os dias atuais, a igreja tem se esforçado a estudar sobre escatologia. E é um fenômeno muito interessante porque com o advento da internet, esse estudo acabou sendo também muito propagado, esses estudos, essas ideias. E hoje a gente tem que ter cuidado porque, por conta da internet, muita gente também começou a falar sobre isso, e inclusive agora recentemente sobre o Covid, né? Aí muita gente falando do Apocalipse, falando da abertura de selos e tudo mais. E algumas pessoas falando sobre Apocalipse com responsabilidade, outros de forma irresponsável. Então a gente entende que a palavra de Deus tem que ser levada a sério, tem que ser tratada com responsabilidade, né? Porque afinal de contas é a palavra de Deus. E a gente tem que ter cuidado para não pregar enganos para as pessoas.
Diferente dos demais assuntos doutrinários de tempos passados, a discussão sobre a escatologia tem aumentado drasticamente com o advento da internet, que eu acabei de falar para vocês, né? Redes sociais e tudo mais. Isso tem acelerado a inclusão de diversas ideias certas e erradas sobre o assunto, o que acaba gerando dúvidas sobre o mesmo ou até crendices sem base teológica na cabeça das pessoas. Então, a gente encontra ensinos corretos e ensinos errados sobre escatologia. Eu digo, pessoal, porque assim, eu sei que quem estuda escatologia sabe que tem algumas divergências no campo da escatologia, mas tem umas que o pessoal chega a beirar a heresia, né? Então, ou mesmo cai no campo da heresia, porque são tão assim, fora de nexo com a palavra, que vão se distanciam cada vez mais da verdade. E é perigoso, né? Isso porque a gente costuma dizer que são coisas secundárias, né? Algumas coisas são coisas secundárias, mas eu acredito que um engano ele pode levar a outro. Talvez esse engano secundário não te leve à perdição, mas o engano que esse engano pode te levar, porque eu acredito muito nisso, que um abismo leva a outro abismo, um engano leva você a outro engano, porque senão esses assuntos não estariam na Bíblia, e a gente sabe que tem que estudar isso como se fosse verdade. Na verdade, tem que estudar os pontos baseados em toda a verdade. Por isso que a gente fala que a gente entende que escatologia está nos profetas, está em Cristo, nos apóstolos, está em toda a Bíblia. A Bíblia toda dá a base para a escatologia. Se a nossa escatologia não for feita assim, eu acredito que a gente vai deixar brechas para que algum engano entre, tá bom? A Bíblia toda, ela mesmo se interpreta, né? A interpretação tem que ser bíblica, usando a Bíblia todinha como base para a nossa interpretação. Entendemos que ao estudar a escatologia, nos traz entendimento sobre a manifestação de toda a obra de Cristo na cruz do Calvário. Nos traz entendimento também sobre a redenção do seu povo e como deve ser o preparo e a esperança para recebermos todas essas bênçãos espirituais. Nessa série de estudos, né, que nós estamos começando aqui, nós vamos observar bem de perto as opções conservadoras e também algumas que estão completamente fora da ortodoxia cristã evangélica. A gente vai tratar, gente, por quê? Porque acho interessante, porque uma área também que eu gosto muito é a apologética. Então é interessante a gente tratar também de algum engano, para a gente dizer assim, não, isso aqui a gente entende que está errado por conta disso, por conta disso, por conta disso. Trazer os argumentos corretos para que a gente defenda primeiro o nosso coração desses enganos. Porque a primeira ênfase tem que ser no nosso coração. A gente não tem que estar pronto para ganhar debate. Só para ganhar debate. Eu quero ganhar debate. Mas se não for realmente o que a gente crê no nosso coração, para nós isso é vão. Então é algo que a gente tem que crer nisso, crer na verdade, para que ela de fato seja o carro-chefe da nossa vida. E ela defenda o nosso coração antes de tudo, de falsos ensinos, de engano, para que depois com o nosso falar seja daquilo que o nosso coração está cheio, não para ganhar debates, mas sim para professar aquilo que nós cremos, professar a nossa fé, certo? E eu vou deixar esse vídeo é introdutório. Eu vou deixar uma indicação de literatura já nesse vídeo, para que vocês possam também ser cheios aí de conhecimento, né? Através de algumas... Sempre vou deixar alguma literatura, algum livro, sei lá, posso deixar algum vídeo, posso deixar algum pensamento de alguém, alguma frase, quando eu achar interessante sobre algum assunto que nós vamos falar aqui, eu sempre vou deixar algum material complementar para as nossas aulas, tá bom? Espero que vocês assistam às nossas aulas, esses vídeos, porque infelizmente vai ser a única forma que vocês que não estão participando presencialmente
vão ter de acompanhar nossas aulas. Tá bom? Espero vocês. Essa aqui é a nossa aula introdutória. Espero vocês na aula 1 sobre o livro de Daniel, tá bom? Em breve eu estarei postando essa aula. Um abraço.